Olá, alunos, alunas, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma das nossas aulas aqui no nosso curso fundamental de teologia. Lembrando a vocês que é apenas conteúdos introdutórios, não estamos aqui, vamos dizer assim, aplicando com profundidade, esgotando os assuntos, não. Apenas uma pincelada, né? Então, é uma porta de entrada, né? É uma introdução mesmo aos assuntos teológicos. Já falamos sobre dispensação da inocência, da consciência, governo humano, patriarcal. Na aula anterior falamos um pouco sobre a lei. E hoje queremos falar sobre a dispensação da graça, né? A palavra graça quer dizer favor imerecido. O que é esta dispensação? Lembrando os irmãos que na aula anterior, vocês devem lembrar da impossibilidade dos homens serem salvos por causa da lei, porque era impossível eles se salvarem pela lei, porque eles não conseguiam cumprir a lei. Ao cumprir a lei, eles fracassavam, e ao fracassar, a lei apresentava para eles, mostrava para eles a necessidade de um Salvador. A lei apontava para Cristo. E Cristo vem nesse período da lei. Encarna, cresce. Com 30 anos inicia seu ministério. É batizado no Jordão por João Batista. Escolhe seus discípulos. Inicia o seu ministério. E por 3 anos e meio ele é preso, é crucificado na cruz, morre. Ao 3º dia, no domingo, ele ressuscita, passa 40 dias com seus discípulos e ele é levado aos céus, elevado aos céus. A ascensão, né? A subida, o retorno de Cristo para o céu. Quando falamos da dispensação da graça, estamos falando da ausência ou da impossibilidade de sermos salvos pelas nossas próprias obras. E também a dispensação da graça nos apresenta um único caminho, Cristo. A única verdade, Cristo. E a única fonte de vida, Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A dispensação da graça tem a ver com o nascimento, ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor. Se cremos que com Cristo morremos, cremos que também com Cristo reinaremos. Assim como morremos com Cristo, quando ele morre na cruz, assim também nós, pela fé, ao ter ressuscitado, nós também cremos que ressuscitamos com Cristo. A dispensação da graça, literalmente, revela o cumprimento do plano de salvação. Aquele plano que Deus planejou. Lembra quando Deus falou para a serpente? Da semente da mulher nascerá um, apontando para Cristo. Então, o cumprimento de todas as profecias, todas as promessas de Deus. O Salvador veio. E a graça veio superabundando.
superabundou quando Cristo levou sobre si todos os nossos pecados naquela cruz. E morremos com Cristo. Ressuscitamos também com Ele. A dispensação da graça revela que a salvação não é por mérito, não é por obra humana, nossa. A salvação é pela graça. O meio que Deus encontrou de redimir, de resgatar o homem das trevas para o reino de sua maravilhosa, gloriosa luz. A dispensação da graça é o favor de Deus para todos aqueles que não merecem. Então a salvação ela é pela graça, mas o meio de nos apropriarmos desta dádiva, deste presente, é a fé. Salvação é pela graça, mediante a fé. Na dispensação da graça, precisamos responder positivamente o convite de salvação. Não é por força, não é por violência. Na dispensação da graça, o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E a Bíblia diz: aquele que crê será salvo. Então a salvação é pela graça, mas o meio é a fé. Pelo menos 3 coisas eu quero notar aqui para vocês na dispensação da graça. Primeiro, a vinda do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo foi tirado da terra. Gênesis capítulo 5, de maneira mais direta, capítulo 6. Aqui, na dispensação da graça, o Espírito Santo retorna. Jesus disse: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Vou estar com o Pai. Quando estiver com o Pai, eu rogarei um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A igreja está, os discípulos estão reunidos e o Espírito vem. Que Jesus disse: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará. Ele vai anunciar a vocês tudo, inclusive aquilo que há de vir, aquilo que vai acontecer. João 16, verso de número... João 16, verso de número 13. Em João 20, versículo 22, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Jesus disse: ele estará convosco e habitará em vós. Estará com vocês e habitará em vocês. Atos 2:4, já citei, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Na dispensação da graça, as manifestações do Espírito Santo são operadas na vida de cada crente, de forma individual, como também coletiva. Ou seja, em toda a igreja, unindo todos em Cristo, tornando-nos em um só corpo. Falar da vinda do Espírito Santo é também falar das suas manifestações. Tá bom? O fruto do Espírito, Gálatas, capítulo número 5. Os dons espirituais, 1 Coríntios, Paulo fala muito sobre isso, em vários capítulos. De maneira principal, o capítulo de número 12.
Então, vocês vão ver a Bíblia, né? O apóstolo Paulo tratando a igreja como o corpo de Cristo, em Efésios capítulo 4, do verso 4 ao 6, 1 Coríntios 12, 27, Romanos 12, versículo de número 5. Então, o primeiro destaque que eu dou para vocês é isso, é que a dispensação da graça, Jesus morreu para salvar todos. Mas o meio de eu me apropriar desta graça, deste plano de salvação, é respondendo pela fé. O Espírito me ajuda, liberta minha mente, meu coração, e eu consigo enxergar meu estado de pecado, e o Espírito Santo nos capacita para respondermos positivamente. Mas essa decisão é de cada um de nós, querer ou não querer. Jesus falou para a igreja que estava em Laodiceia: se alguém ouvir a voz e abrir. Em Apocalipse, no último capítulo, também está escrito: e quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, a decisão aí é do homem querer ser salvo, querer o perdão ou rejeitar o perdão. Querer a salvação ou rejeitar a salvação. Embora o Espírito Santo venha, né, e para nos convencer que o pecado é uma realidade. Ele nos convence do pecado. Nos mostra o juízo. O pecado leva o homem à morte, levou para a condenação. Mas ele também apresenta a justiça de Cristo. Mas Cristo morreu para que você não vá para lá. Cristo é a válvula de escape. Cristo é o único caminho que leva a Deus. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a graça revela o maior plano de salvação, revela o grande amor de Deus em ter enviado seu Filho unigênito para morrer naquela cruz, e ele veio, se encarnou, morreu, se entregou, morreu, mas ele ressuscitou. E ele diz: é-me dado todo o poder. Então o primeiro ponto que eu trago é isso aí, é o cumprimento das profecias em Cristo, que ele deveria morrer, e ele morreu. Deveria ressuscitar, e ressuscitou. Segundo ponto é o Espírito Santo retornando para habitar dentro do homem, para morar em nós. Ele é o agente do novo nascimento. Jesus falou para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Então o Espírito Santo tem esse papel na nossa vida de promover o novo nascimento em nós. Um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Ele é o penhor, ele é o selo da nossa salvação. Ele também é um agente de santificação, por isso que ele é chamado de Espírito Santo, pois ele nos santifica também. O terceiro ponto que eu quero notar é a igreja. A igreja, o Espírito Santo, a igreja. A igreja de Cristo, a igreja, ela recebe também outros nomes, né? Por exemplo, corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça desse corpo, é o cabeça da igreja. Nós também, a igreja também é chamada de templo, de morada, né? Nós somos a morada do Espírito Santo. Vamos lá, em Efésios 1, do 22 ao 23, Colossenses 1, 18, Cristo é a cabeça da igreja. 1 Timóteo 3,15, a igreja está comparada como uma casa. Efésios 2, do 21 ao 22, a igreja é comparada a um templo. Em 1 Coríntios 12, do 27 ao 31, a igreja
é comparada a um corpo. Efésios 4, do 4 ao 6, 1 Coríntios 12 ao 27, Romanos 12, 5. O Espírito Santo faz com que todos os membros sejam um só corpo. Então, quando o Espírito Santo vem, o Espírito Santo nos une, formando um único corpo. São vários membros. Cada um de nós é um membro. Mas o Espírito é chamado por Paulo do Espírito da unidade. Ele nos une e nos tornamos um só corpo. Outro destaque que eu falo da dispensação da graça: morte vincada de Cristo, perdão dos pecados, né, justificação, santificação, uma adoção, o Espírito Santo vindo, os dons espirituais, o fruto do Espírito, a unidade de um só corpo e, por fim, o arrebatamento da igreja. A dispensação da graça concluirá na segunda vinda de Cristo, quando o Senhor vier buscar a sua igreja. O arrebatamento é a gloriosa esperança vindoura da igreja. Os crentes que morreram em Cristo ressuscitarão e os que estiverem vivos serão transformados e encontraremos com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao 17. 1 Coríntios, capítulo 15, do 51 ao 57. Romanos, capítulo 8, verso de número 18. Então, o arrebatamento da igreja faz parte desse período que nós chamamos de dispensação da graça de Deus, onde nós onde nós somos perdoados, justificados, santificados, adotados, né? E por fim seremos aí glorificados, ou seja, receberemos um corpo glorioso. Os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados em um corpo incorruptível e estaremos aí para sempre com o Senhor. Então, a dispensação da graça é isso aí. É falar de perdão, é falar também de arrependimento, confissão de pecado, é falar de segurança de salvação em Cristo, pela fé em Cristo, é falar da atuação do Espírito Santo, tanto externamente nos convencendo, quanto internamente habitando em nós, guiando em toda a justiça, nos fazendo lembrar de tudo quanto Jesus já nos ensinou em sua poderosa palavra. E é isso aí. A dispensação da graça tem todo esse aspecto, tá certo? Então, mais uma vez, fizemos esse resumo e temos a certeza que você, tendo o PDF aí em mãos, você vai ler com mais calma, ler as referências e ler de maneira mais completa, pois eu só fiz uma sinalização de alguma parte aqui do texto. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Até a próxima aula.